honra inaugurar esse Mais Business com a sua presença. Eu gostaria de saber, o senhor aqui num evento destinado à hotelaria, como que o turismo pode ser um vetor de desenvolvimento econômico para o país? Bom, Rose, em primeiro lugar, é uma satisfação estar com você no seu programa. Em segundo lugar, eu não sou especialista em turismo. Eu vou falar aqui sobre o quadro brasileiro, a economia, as tendências políticas, as expectativas, o futuro, né? Eu espero trazer uma mensagem otimista, apesar desse momento tão grave, né? Mas ninguém pode ter dúvida que o turismo é um segmento importante da economia nacional. E o segmento tem muito para desenvolver. O Brasil não tem o estoque, né, de atrações turísticas que tem os países europeus, uma França, uma Inglaterra, uma Espanha, né? Mas o Brasil tem algo muito relevante para o turismo, que são suas belezas naturais, né? O seu clima, né? 8.500 quilômetros de praia, né, que podem muito bem ser aproveitados em benefício de atração, tanto do turismo interno quanto do turismo externo. Eu costumo me lembrar, a primeira vez que eu fui na Côte d'Azur, na França, eu fui num hotel e tinha história daquela região. E aquela região, no princípio do século XX, era uma área pobre da França, de pescadores, né? E recebia a visita de ingleses ricos que veraneavam por lá. E o turismo transformou aquela região. Ela atraiu turistas da Europa inteira, do mundo inteiro. Houve investimento público em infraestrutura, em hotéis, em centros de convenção, em logística de um modo geral, né? E, sobretudo, o enriquecimento da França e da Europa como um todo criou um potencial adicional a partir do turismo. E hoje, o que é interessante é que aquela região não vive só do turismo hoje, porque o turismo começou a viabilizar outras coisas. E hoje essa região, pelo menos na época que eu estive lá, uns 15 anos atrás, era um polo de tecnologia muito avançado. Eu acho que coisa parecida pode acontecer no Brasil, não é? Se você imaginar que a gente vai resolver os nossos problemas econômicos, que o Brasil vai diminuir a sua burocracia, vai diminuir as exigências excessivas que existem para os empresários, né? Realmente imagina, por exemplo, se a gente tivesse uma estrada a Bandeirantes aqui de São Paulo, unindo São Paulo a Salvador, por exemplo. Quanto isso daria de turismo por terra, que é o turismo que se faz na Europa, de classe média. Os alemães vão de bicicleta, de carro. Mesmo os trens, né? Que foram aqui abandonados. Então, eu acho que não errará quem disser que o turismo tem um papel da maior relevância a desempenhar no futuro da economia brasileira e para o lazer dos brasileiros. Eu, para se lembrar de eventos que têm associação com o turismo, eu me lembro da Margaret Thatcher. Ela esteve aqui em São Paulo, no Maxud Plaza, e ela, respondendo a uma questão, falou o seguinte: olha, imagina se no princípio do século XX alguém dissesse que as pessoas iam viajar só por prazer. E é isso que aconteceu, não é? Com certeza. E turismo é isso. As pessoas viajam por prazer. Até então, viajavam por necessidade, por saúde, por negócios, mas não para tirar férias, né? E visitar lugares diferentes. Bom, no nosso caso, especificamente dos viajantes de negócios, né, o Mais Business se destina a cobrir esse setor. A gente vê uma preocupação dos empresários em oferecer cada vez mais serviços, não é? E condições de infraestrutura, como o centro de convenções, as hotelarias se modernizando, né? A gente ainda depende muito do governo nas questões públicas, de políticas públicas, não é? E de mobilidade urbana. No caso específico do turismo, nós tivemos 8 ministros de turismo num passado bem recente. Isso atrapalha demais a nossa vida. O que a gente podia pensar como uma alternativa para isso? Ora, na verdade, o ideal seria que o governo precisasse muito pouco do governo, tá certo? Totalmente. Não precisasse nem ter o Ministério do Turismo, né? Basta que o governo supra um conjunto de ações que são de sua responsabilidade. Você mencionou a mobilidade urbana, né? Um bom sistema tributário, uma legislação trabalhista sensata, digamos assim, porque hoje é uma bagunça, né? Desculpa com todo respeito. Ainda mais no setor de eventos. Pelo juiz do trabalho, né?
eles não são culpados disso, é uma legislação louca que a gente tem dos anos 30, quando nem máquina de escrever elétrica existia ainda, né? E a gente tem praticamente a mesma legislação daquela época. Mas eu acho que melhor para o turismo, do ponto de vista do governo, é ele exercer o seu papel. Né? Se tem Ministério do Turismo, se não tem, eu acho que é menos relevante. Né? Isso é um pouco o cacoete brasileiro de achar que as coisas só funcionam se tiver um ministério. Então tem que ter o Ministério da Cultura, tem que ter o Ministério do Turismo, tem que ter o Ministério do Esporte. Né? E se você países que investem em turismo de maneira muito expressiva e ganham muito com turismo, por exemplo, eu morei na Inglaterra e vi a importância do turismo na Inglaterra. Naquela época eles recebiam mais de 10 milhões de turistas, de negócios ou de lazer. Não é? E não tem o Ministério do Turismo na Inglaterra. Mas eles tem um governo que funciona. Né? Não, eles entendem a realidade do turismo como uma operação econômica, que sim. é uma visão que a gente ainda não tem aqui. Não é? Você vê, por exemplo, o Brasil está fazendo agora, mas os ingleses investiram para valer, para ganhar a responsabilidade de organizar as Olimpíadas de 4 anos atrás. E qual foi esse interesse? Ele viu o efeito colateral das Olimpíadas em termos de turismo, expandido. Não de negócio, mas de turismo de prazer também, o turismo expandido que você falou. Tá bom. O senhor está animado com essa reviravolta no governo e na economia? Olha, não tem que não esteja animado, né? Depende do que você chama animado. Animado é saber que nós vamos ter nos próximos dias e meses uma melhoria substancial do ambiente. A presidente Dilma não tinha nenhuma condição de governar o país. Ela presidiu um governo inepto, desastroso, que criou problemas imensos para o país, deixou uma herança terrível para o governo, e não só isso agora, mas para os próximos. Basta dizer que nós estamos caminhando para ter uma dívida pública explosiva que pode nos causar muitos problemas ainda. Deixou um rombo enorme nas contas públicas, usou maquiagem, contabilidade criativa, pedalada para esconder a realidade, pensando que os brasileiros não eram bem informados. É uma coisa interessante, todo mundo estava vendo, né? Eles achando que estavam enganando. Né? Então, eu acho que isso é muito bom para o país, essa mudança. Agora, por outro lado, muitos estão olhando o governo Temer com expectativas excessivamente otimistas. Né? Muita gente achando que agora vai ter uma reforma tributária, vai ter uma reforma trabalhista, tem gente que está pensando até numa reforma política, que é o empreendimento mais complexo de um sistema de governo como o brasileiro. Eu acho que não se poderia esperar isso. E se eu fosse ele, eu não entrava até é uma nessa transição, coisa. não é? É uma transição. Não é? Ele, na verdade, esse tipo de ação de natureza estrutural para mudar sistemas. Você conhece a história do jabuti na árvore, né? O jabuti, quando você vê o jabuti na árvore, não é porque ele subiu, é porque alguém pôs lá. Então, tudo isso que está na legislação brasileira, que dificulta os negócios, que cria ameaça à economia, está lá porque grupos muito poderosos conseguiram aprovar mudanças na Constituição, na lei, fizeram lobby, foram lá. Por uma razão muito óbvia, eles vão lutar para não mudar. E são grupos muito poderosos, né, que conseguiram vender à sociedade brasileira coisas que é só do seu interesse. Quer ver um exemplo? Venderam que a educação melhora a qualidade se gastar mais. Né, e criar uma vinculação de recursos para a educação. O Brasil gasta hoje, proporcionalmente, mais do que os Estados Unidos em educação. E tem uma educação de péssima qualidade. Né? Então nós temos que mudar isso. Mas para mudar, você tem que mudar a Constituição, deixar de vincular recursos de impostos, de tributos em geral para a educação. Reformar a Previdência não é simples em lugar nenhum. Né? E tem uma coisas bizarras que estão sendo ditas, sobretudo pelos líderes sindicais, de que a reforma tributária previdenciária só pode valer para quem vier entrar no mercado. Ou seja, o Brasil esperaria 30, 40 anos para explodir de vez, o país empobrecer. E a minha aposentadoria? Não é?
Então, eu acho que é uma tarefa gigantesca. Mas o presidente Temer, ele tem duas vantagens, né? A primeira é que ele indicou para a área econômica pessoas da mais alta qualificação, experientes, com um background acadêmico excepcional, né? Todos tiveram posições no governo, todos conhecem profundamente o campo onde vão atuar, a área econômica que o ministro está fazendo, os seus assessores diretos, o Banco Central, agora a presidência da Petrobras. E a segunda vantagem é que eu acho que o Temer deve ser, se não estou enganado, o presidente que chega ao posto com maior experiência parlamentar da história. Nenhum presidente passou tanto tempo no parlamento, viveu tanto o parlamento, presidiu o parlamento 3 vezes, nenhum teve esse passado de experiência. Isso certamente vai ser posto a serviço da condução das mudanças, né? E ele nomeou, no seu círculo mais íntimo, pessoas de grande experiência parlamentar também, né? De governo e do Congresso. Esse envolvimento de alguns na Lava Jato não prejudica um pouquinho da credibilidade? Eu acho que isso é um risco. Isso é um risco porque muitos deles estão denunciados, estão sendo investigados, né? O próprio presidente teve os direitos políticos dele suspensos por um tempo, ele está mencionado em delações premiadas, né? Você tem que dar o benefício da dúvida. E como nós estamos num país civilizado, espero, né? Enquanto ninguém for condenado, é inocente. Claro, o ideal seria que você não tivesse nenhuma pessoa investigada, esse seria o ideal. Mas não tem tanta gente assim com a experiência que ele quer, né? Que não esteja, de alguma forma, sendo financiada aqui e acolá por empreiteiro, por grandes empresas, por bancos, né? Então, vamos torcer para que nada diferente do que se espera aconteça, né? E aí, o Temer termina o governo não com grandes realizações, mas encaminhando o país para que a próxima administração, eleita no pleito direto, com ideias que coloca perante o eleitorado, possa liderar uma virada no Brasil. Nós estamos preparados para isso, ideias não faltam, está tudo mapeado, o diagnóstico está feito, a população, a sociedade apoia uma reforma disso, uma reforma daquilo. A gente está precisando só do momento, né? O líder, né? Eleito de forma expressiva pela população brasileira, pelo eleitorado, para liderar uma virada, um novo período de mudanças no Brasil, que pode nos recolocar, né, numa trajetória de maior crescimento. Claro, tem riscos, né? O risco, inclusive, da gente eleger um aventureiro em 2018, espero sempre que não. Sempre tem. A probabilidade é baixa, espero que se eleja um líder realmente que vai levar o Brasil para um outro rumo. Mas eu gosto de mencionar muito o ex-governador, candidato a presidente, governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Ele dizia: não é possível desistir do Brasil. Eu acho que não é mesmo. Estamos aqui por isso. É isso aí. Muito obrigada, foi um prazer. O prazer foi meu.